Pela presidente. A palavra passa para o Delfonso Lopes. Obrigado. Senhor presidente, novos vereadores, bom dia à comunidade que faz presente. Quero cumprimentar todas as autoridades do Executivo na pessoa do nosso secretário Xavier Benedito. Senhor presidente, eu estou com o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que durante aí quase 2 meses apurou sobre o vereador detido nesta Casa de Leis. E hoje eu estarei lendo o relatório e até gostaria de pedir aos novos vereadores e à comunidade que está presente um pouco de atenção. Por quê? Porque senhores, queria um pouco de atenção de todos vocês, porque é um relatório que essa Casa de Leis vai estar dando à comunidade que tanto questionou e também para resolver de uma vez por todo esse problema que nós temos enfrentado. Exatamente. É o resultado que nós estamos dando aí à sociedade. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, Valparaíso, Goiás, 11 de dezembro de 2013. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1/2013, referente à suposta quebra de decoro parlamentar de Ubirajara, Dias de Alcântara, Piracel, dos atos praticados. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Portaria número 1927, de 2 de outubro de 2013. E do Decreto Legislativo número 664, de 2 de outubro de 2013, com fruto do Regimento número 90 de 2013, com o fito de apurar suposta quebra de decoro parlamentar envolvendo o vereador Ubirajara Dias de Alcântara, Piracel, detido pela operação da Polícia Federal e Polícia Civil Pampa Farmas. A referida comissão foi composta pelos vereadores Antônio Bins, PT, Zeca, STD, Pastor Ildefonso Lopes, PSC, membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito, e os vereadores Elvis Santos, STD, Joaquim Lacerda, PROS, e a vereadora Ângela Pessoa, PSC, como membros suplentes. Primeiramente, deve-se ressaltar que os vereadores desta Casa de Leis tiveram conhecimento da prisão do vereador Ubirajara Dias de Alcântara, Piracel, dia 1º de agosto de 2013, por meio da imprensa, dentre os quais podemos citar o jornal de grande circulação Correio Brasiliense e o site da Rede Globo G1, entre outros, em que informavam a prisão do vereador Piracel, suspeito de tráfico interestadual de drogas na madrugada do dia 1º de agosto de 2013. No dia seguinte, 2 de agosto de 2013, em sessão no plenário desta Casa de Leis, os vereadores decidiram ir à Polícia Federal e à Polícia Civil para obter mais informações sobre a Operação Pampa Farmas, que ocasionou a prisão do vereador Piracel. Da Polícia Federal só puderam falar com o delegado de polícia, o presidente desta Casa de Leis, Franco Bedel, e o corregedor vereador Zeca, sendo que o delegado de polícia esclareceu alguns assuntos pertinentes à prisão do vereador Piracel. Já na Polícia Civil, que foram os vereadores presentes, receberam informações junto ao delegado de polícia, em que narrou sobre o processo, sobre a investigação que durou cerca de 1 ano e meio, e também falou sobre o suposto uso do dinheiro do crime para a eleição do vereador detido. Me-se salientar que antes da composição dessa referida Comissão Parlamentar de Inquérito, foram tomadas as seguintes deliberações pelo presidente desta Casa de Leis e seus vereadores, cada qual no que lhe concerne, quanto à ciência da prisão do vereador denunciado nesta CPI. Dia 1º de agosto de 2013,
Comunicado oficial para a mídia, esclarecendo o posicionamento desta Casa de Leis sobre os fatos. Dia 2 de agosto de 2013, criada a portaria número 1906 para afastar temporariamente o vereador de direção das seguintes comissões: Comissão de Educação, Desporto e Turismo e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Dia 2 de agosto de 2013, criada a portaria número 1907, que substituiu o vereador de direção da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pelo vereador Fábio Mossoró. Dia 2 de agosto de 2013, ofício interno 771/2013 para o corregedor desta Casa de Leis, vereador Zeca, para que fossem tomadas as devidas providências quanto ao fato ocorrido com o vereador Piração. Dia 2 de agosto de 2013, ofício interno 772/2013 para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para pedir providências sobre o vereador Piração, tendo como resposta o ofício número 20/2013 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, composta pelos vereadores Pastorino Afonso Lopes, PSC, Fábio Mossoró, PSDB e Elvis Santos, STD, sugerido pelo afastamento de Ubirajara Dias de Alcântara, vereador Belecel, com base no artigo 8º, inciso 1 e artigo 49 do regimento interno desta Casa de Leis, que foi aprovado em sessão plenária. Dia 7 de agosto de 2013, foi lido o breve relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar dos fatos apurados até então. Dia 7 de agosto de 2013, foi feito o relatório que resumia as providências realizadas por esta Casa de Leis. Dia 9 de agosto de 2013, parecia na presidência desta Casa de Leis acerca do afastamento do vereador Ubirajara Dias de Alcântara, Piracel. Dia 4 de setembro de 2013, parecia favorável da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para a abertura dessa CPI. Dia 2 de outubro de 2013, foi criada a portaria número 1927, que indicava a composição desta comissão parlamentar de inquérito na sua forma regimental específica. Em primeira reunião da supramencionada Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 17 de outubro de 2013, com os vereadores titulares, foi deliberado para presidir como presidente o vereador Antônio Bits, PT, vice-presidente, vereador Zeca, STD, e o relator, o vereador Pastorino Afonso Lopes, PSC. Ficou decidido ainda, como primeiras providências, o requerimento ao senhor presidente dessa Casa de Leis, o vereador Alfredo Pimentel, o pedido de um funcionário para auxiliar no serviço desta comissão, como também a logística necessária, sendo facultado a requisição de outros pedidos, se necessários. Verificou-se ainda os ofícios encaminhados por esta egrégia Casa de Leis ao senhor delegado da Polícia Federal, que é o Lúcio Nascimento, e ao senhor delegado Luiz Alexandre Gratão Fernandes, da Polícia Civil, ordenação de repressão às drogas através do ofício 121 e 122 e ofícios número 123 e 124, para receber informações da segunda vara de entorpecente do Distrito Federal e do Centro de Detenção Provisória DCP, respectivamente, para receber informações pertinentes ao inquérito policial no 29/2013 da Corte e do processo 2012 011119377, disco 7, e o processo 2013 011093594, disco 7, a respeito do parlamentar Ubirajara Dias de Alcântara, como também esta presente comissão solicitou pelo ofício número 1/2013 informações junto à segunda vara de entorpecente do Distrito Federal, para receber informações recentes do processo 2013 01.1093/94, disco 7, do vereador preso pela operação Pampa Farmas, que motivou a instalação da presente comissão de inquérito. Por último, deliberou a Comissão Parlamentar de Inquérito a necessidade de juntar todas as matérias de jornais ou telejornais referentes à prisão do vereador indiciado para possíveis averiguações desta CPI. Via portaria número 1907, de 2 de outubro de 2013, foi dada ciência em plenário para esta Casa de Leis da composição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda no ofício interno número 2/2013, solicitou a disponibilidade de um servidor para secretariar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito para auxiliar nos trabalhos referentes a essa CPI. Na segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros titulares da comissão, através da portaria número 1934, de 24 de outubro de 2013,
tiveram seu requerimento atendido com a nomeação da servidora Ingrid Tavares Santos para secretariar os trabalhos desta CPI, sendo que logo depois de sua nomeação pediu desistência por problemas de ordem pessoal, ficando deliberada a requisição de um novo servidor para auxiliar os trabalhos. Foram analisados todos os ofícios e documentos recebidos pela Polícia Civil, Polícia Federal e a segunda vara de incompetência do Distrito Federal, assim discriminados. No mandato da prisão preventiva, o juiz Paulo Rogério Santos Giordano manda à autoridade policial a quem este for distribuído que em seu cumprimento prenda e recolha ao presídio a sua ordem e, em consequente disposição, o Birajara Dias de Alcântara. Ofício recebido no 544/2013 da Polícia Civil, corte, referente ao inquérito policial número 29/2013, processo número 2013.01.01.0983/94/7 da segunda vara de incompetência do Distrito Federal. O ofício explanava que no dia 1º de agosto de 2013 foi dado cumprimento à mandado de prisão em desfavor de Birajara Dias de Alcântara, vereador desta Casa de Leis, nos autos do processo em epígrafe, como impulso das penas dos artigos 33 caput e 35 caput, ambos com o artigo 40 caput, inciso 5 da Lei nº 11.343/2013, com o artigo 69 caput do Código Penal, tendo sido recolhida a divisão de controle e custódia de presos, PCDF, com cópia de mandado de prisão supramencionado. Ofício número 4310/2013 da segunda vara de incompetência de Brasília, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente aos autos número 2013.01.093/594/17. Ação penal acusada, Birajara Dias de Alcântara. Ofício explanava que, devido ao respeito à tripartição dos poderes, foi decretada a prisão do referido vereador com fruto dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visto ter sido denunciado nos autos praticados das incidências penais do artigo 33 caput e 35 caput, ambos com o artigo 40 caput, inciso 5 da Lei 11.343/2006, da Lei Antidrogas, ressaltando a prisão especial do mesmo consoante artigo 295, inciso 2 do Código de Processo Penal. Decisão interlocutória do processo 2013.01.11.2063, pedido de revogação da prisão de Birajara Dias de Alcântara. A referida decisão interlocutória faz menção ao pedido de revogação de prisão do supracitado vereador, tendo como teor o seguinte: o pedido formulado por Birajara Dias de Alcântara, que responde por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 caput, 35 caput e artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, alega que ocupação lista de vereador e tem residência fixa. O meritíssimo juiz alega que, bem assim, não estão presentes aos requisitos previstos pelo artigo 302 CPP, em folhas 22, determinando a juntada de documentação correta ao pedido, ouvido o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. O excelentíssimo juiz Aragonês Nunes Fernandes relatou que a prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser imposta ou mantida quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, há provas da ocorrência dos delitos, especialmente das interceptações telefônicas prescritas, havendo informações suficientes que apontam o investigado como autor dos crimes. Nos autos, entendo necessária a segregação cautelar do envolvido, pois ele, ao que tudo indica, estaria se dedicando ao mundo do crime, de acordo com a folha de antecedentes, tendo investigado várias anotações, inclusive condenação definitiva por formação de quadrilha, caracterizada assim a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública decorrente da reiteração delitiva. Reitero que o fato de nenhuma droga ter sido apreendida em poder do requerente ou em sua residência e nada altera a situação fática. Confia a residência fixa
e ocupação ilícita não impedem a prisão preventiva. Ainda cabe-se ressaltar a transcrição de parte de decisão interlocutória em que se tem os diálogos de número 1 ao 7 do relatório 338/2013 da Corte. Nesse pode ver aparentemente monetizando valores para supostamente adquirir drogas do terceiro. Nota-se que toda essa dinâmica inicia-se apenas uma semana antes da prisão do autuado. Fábio com 20 quilos de drogas. Soma-se a este ato os de número 59 e 60, onde aparentemente Paulo, após em tese adquirir o entorpecente juntamente com Bira, determina a Fábio, um dia antes da prisão deste pela Polícia Federal, supostamente entrega das drogas adquiridas para o indivíduo de alcunha negro, utilizando-se para tanto da linguagem cifrada caixa de parafuso, comum ao delito que lhe é atribuído. Portanto, verifica-se presentes os requisitos necessários para o decreto de prisão cautelar, quais sejam os indícios de autoria, a materialidade e o fundamento do artigo 302 do CPP, que é garantia da ordem pública. A ordem pública se encontra ameaçada, uma vez que os pretextos denunciados foram flagrados supostamente negociando drogas em diversas outras oportunidades, além daqueles já citados, sendo eles também pessoas de grande influência política no meio em que vivem e que faz de suas supostas atividades lícitas em uma análise perfunctória uma verdadeira fachada para a real atividade que exerce, que aparentemente é o comércio ilícito de drogas. E ter o teor e anexo da decisão interlocutória. E ainda o processo 2013 002 021 745.2, ordem, terceira turma criminal classes, habeas corpus, paciente, Birajara de Alcântara, relator, desembargadora Nilsoni de Freitas, decisão, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Chaga Vicário Ferreira Marques, advogado escrita da OAB número 16317, em favor do Birajara de Alcântara, pela suposta prática dos delitos prescritos nos artigos 33 caput e 35 caput, e artigo 40 da lei número 11343/2006, apontando como autoridade coautora o meritíssimo juiz de direito da segunda vara de entorpecente do Distrito Federal, quem deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma que o paciente é primário, tem emprego lícito, tem residência fixa e comparecerá em juízo sempre que necessário. Pede liberdade provisória sem fiança, requer liminarmente a soltura do mesmo. É o relatório desse tipo, em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a ilegalidade da decisão que manteve a segregação do paciente por se mostrar necessária para a garantia da ordem pública. Depreende-se nos fatos da rara existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta ao paciente. O fomos homicídio delite encontra-se presente, restando demonstrada a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, mediante cópia da denúncia, relator da Divisão de Repressão às Drogas, Operação Pampa Farmas, despacho judiciatório, inquérito policial número 29/2013, folha penal. Pela leitura do relatório da Divisão de Repressão às Drogas, se constata que o início das investigações referentes à Operação Pampa Farmas foram identificados vários traficantes novos associados, entre eles o paciente, o qual, juntamente com o restante do grupo, passaram a adquirir drogas, sendo o maior fornecedor Paulo Pereira da Costa. O Perículo Libertatis também registro demonstrado, em virtude da gravidade e concreta da conduta imputada, dado alvo definitivo que a droga produz, o espírito dessa natureza atenta contra a segurança e saúde pública. Assim, a manutenção da prisão, publique-se, tire-se, resumo teor total do relatório do documento 37. Desembargadora Nilsoni Freitas Custódio. Senhores, eu estou terminando, mas eu preciso ler todo o relatório para que tudo fique bem claro aqui, tá, senhores? Na terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros titulares dessa comissão requeriram, junto ao gabinete a substituição da servidora Emita Apariciano pela servidora Priscila Lúcia Miranda para secretariar os trabalhos desta. Da análise dos ofícios do inquérito policial 029/2013, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da segunda vara de entorpecente do Distrito Federal, como também os fundamentos do processo referente à prisão do vereador indiciado,
e também seguindo os trâmites do regimento interno dessa Casa de Leis, e verificando a impossibilidade de audiência com o vereador iniciado devido à sua prisão, ficou-se deliberado a notificação via citação para o vereador, indiciado tomar ciência dos fatos da CPI, como também recebeu um prazo estipulado em lei, sendo de 3 sessões ordinárias no recebimento da citação para se defender da suposta queda de decoro parlamentar, dando assim prosseguimento sadio à ampla defesa e ao contraditório nos trabalhos dessa CPI. Da 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros titulares da comissão analisaram a citação escrita. Após a deliberação de todos os presentes, a citação foi impressa e logo foram os vereadores Antônio Bispo, Pastorino Afonso e, para constatar, a servidora Priscila Lourdes Miranda, foram entregar pessoalmente o documento de citação ao vereador iniciado no Centro de Detenção Prisional do Distrito Federal, sendo que o vereador iniciado recebeu e assinou a citação e solicitou cópia à sua advogada, a doutora Charles Vicário Ferreira, OAB número 3176, OAB-GO número 3176, documento qual foi entregue no dia posterior para garantir o trabalho de acordo com o regimento interno, a lei orgânica do município e o devido processo legal a essa CPI. A referida citação dispunha dos seguintes termos: de acordo com os artigos 41 e 42 da Lei Orgânica do Município e do artigo 20 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, Código Ético do Parlamentar fica a Vossa Senhoria citada no prazo de 3 sessões ordinárias realizadas toda quarta e sexta-feira, dias úteis da semana, a contada data do recebimento desta, apresentar a defesa de forma escrita e com provas de suposta denúncia dos tipos supracitados, ficando ciente de que a não apresentação de defesa acarreterá a nomeação de um defensor cativo por parte do presidente desta comissão com o mesmo prazo para a defesa. Na 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros titulares desta comissão deliberaram que o devido vereador Guilherme Dias de Alcântara, na pessoa de sua advogada, doutora Charles Vicário Ferreira, OAB número 3176-GO, não ter apresentado defesa em tempo hábil, ficou decidida a nomeação de um advogado ativo, conforme rege o artigo 20 do regimento interno dessa Casa de Leis, para ter a devida defesa do vereador citado. Foi imediatamente contactado e nomeado o advogado Benedito Bartos dos Santos Lima, OAB-GO número 32029, para tomar ciência dos fatos e dos documentos dessa CPI e defender de forma escrita e com prova estipulado em lei, sendo de 3 sessões ordinárias, dia 29 de novembro, 4 de dezembro e 6 de dezembro. Na 6ª e última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, o advogado Benedito Bartos dos Santos Lima, OAB número 32029, entregou a defesa do vereador Merecel. Os membros dessa comissão analisaram a defesa minuciosamente para realizar o parecer de forma legal e embasada. Para constar, no dia 5 de dezembro de 2013, houve uma audiência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que esta comissão fez-se presente, mas não foi possível assistir à audiência por morrer em segredo de justiça. Foi ainda anexar algumas matérias importantes para auxílio desse inquérito. Do colhimento de provas da defesa, do que tange as provas escolhidas junto à Polícia Federal e à Polícia Civil, Operação Favas, e também junto à 2ª Vara de Incompetência do Distrito Federal, por esta comissão, a verdade é que busca-se somente fatos verídicos, relatados por documentos legais. O conjunto probatório deve ser coerente, legal, formando um conjunto que possa levar um categórico juízo de valor pela presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Deve-se ressaltar que não cabe a essa comissão discutir a prisão do vereador, indiciado e tampouco julgado em seus supostos crimes penais, vez que essa competência é do Poder Judiciário, o qual o faz com dignidade e legalidade. O que concerne a essa CPI é pura e simplesmente analisar todos os fatos, acontecimentos e documentos que levam o vereador indiciado a transgredir o regimento interno dessa Casa de Leis, como também, possivelmente, sua lei orgânica, dessa forma configurando a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador indiciado, pois o que está em foco não é somente a prisão do vereador indiciado, mas o clamor social, a ética, a honra e os valores dessa Casa de Leis, sendo que cabe a esta comissão parlamentar analisar somente o que lhe permite do seu âmbito interno e administrativo. Se é sabido
o que não cabe a esta comissão examinar ou julgar a prisão em si. Da mesma maneira, sabe-se que, pautando-se pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa de Leis, cabe cabalmente falar em apuração de provas de suposta quebra do decoro parlamentar. E essas provas podem ser obtidas junto a todos os meios legais possíveis, dentre eles os processos em nome do vereador Thiago. Provas estas que levarão ao livre convencimento dos membros dessa comissão para se emitir um juízo de valor embasado nos fatos. O crime, como se sabe, é um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico por estar definido no ordenamento jurídico pátrio. A antijuridicidade, por seu lado, é definida como a invasão ao direito subjetivo do outro. O exame de culpabilidade cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, que aplicará, se for o caso, a devida sanção penal de acordo com os delitos cometidos. Passando assim aos exames de provas obtidas por esta comissão, começando pelo auto de prisão preventiva do vereador Thiago e curso dos penais do artigo 33, caput 35, caput ambos com o artigo 40, caput inciso 5 da Lei 11.343 de 2006, com o artigo 69, caput do Código Penal, tendo sido recolhido a divisão do controle de custódia de presos, Polícia Civil do Distrito Federal, com cópia de mandado de prisão subvencionada, é sabido conforme os autos do processo 2013 01.10, ou melhor, 01.1011-2063, que o vereador Thiago supostamente cometeu crimes acima descrito, inclusive por decisão introdutória e anexo. O excelentíssimo juiz do processo empírico relatou por várias vezes provas cabais de indícios de autoria e materialidade de crimes descritos, como também citou categoricamente a reincidência penal do mesmo. Já no processo 2013-002-021-745-2 da terceira turma criminal classe habeas corpus do vereador Thiago, a relatora desembargadora Nilson de Freitas Custódio também reitera a não ilegalidade da prisão preventiva por estado presente os requisitos do Focus Comice Delite, restando demonstrada a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, mediante cópia de denúncia, relatório da divisão de repreensão às drogas, operação Pampa Farmas, despacho expiatório e inquérito policial 29/2013, e também constatado pela desembargadora, em virtude da gravidade em concreto da conduta imputada, dado o alto poder destrutivo que a droga produz, pois crime dessa natureza atenta contra a segurança e saúde pública, assim decidido pela manutenção da prisão. Já no que tange ao direito de defesa do vereador Thiago, o Dr. Benedito Marcos Santos Limas, instituído como advogado ativo do vereador, indiciado para assegurar a ampla defesa, e o contraditório da CPI teve como prazo de defesa até o dia 6 de dezembro de 2013 para entregar sua defesa da suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Graciel, possibilitando a SCPI seu devido processo legal. Teve o advogado prestado protocolado sua defesa junto à SCPI no último dia de defesa, ou seja, dia 6 de dezembro de 2013, apresentando resumidamente a seguinte defesa. Preliminarmente, é bem verdade que a acusação que pesa contra o parlamentar é grave e merece reprovação. Porém, qualquer atitude dessa Casa de desfavor do referido parlamentar nesse momento é totalmente arbitrário, contrário ao dispositivo constitucional da presunção de inocência descrito no artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O parlamentar está sendo praticado de todas essas formas, eis que continua preso, está em condenação penal e o presente inquérito, sendo que no presente a decisão é do colegiado e não do judiciário, o que já é prejuízo ao mesmo, tendo em vista no presente procedimento, não estão acostados os documentos que instruem a ação penal, sendo que na ação penal o mesmo pode ser absolvido. Requer a Vossa Excelência seja reconhecido que o parlamentar não praticou nenhum ato caracterizador da quebra do decoro parlamentar e, por consequência, seus vencimentos sejam mantidos. Conclusão: diante de tudo que foi exposto, ficou comprovado pelos documentos recebidos da Polícia Federal, da Polícia Civil, como também da segunda vara de entorpecentes, documentos da mídia, a percepção dos crimes em que o vereador Thiago é supostamente acusado, o que inclusive ocasionou em sua prisão preventiva, e o seu consequente indiciamento pela autoridade policial competente em crime de tráfico estadual de drogas. Não caberá à CPI se ater aos fatos penais incumbidos ao vereador Thiago, mas sim sua transgressão junto ao regimento interno desta Casa de Leis e sua lei orgânica dos artigos 25, caput, e artigo 32, inciso 2, da lei orgânica, restando assim
caracterizaram a incompatibilidade com o decoro parlamentar por parte do Milhares de Alcântara e vereador Miracel. A título de informação, há que se falar dessa jurisprudência. Assim vejamos. O TJ mantém cassação do vereador denunciado por tráfico de drogas. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Paraíba negou o provimento por unanimidade durante a sessão com agravo de instrumento interposto por Pedro Eulâmpio da Silva Filho. Ele requer imediata reintegração no cargo de vereador no município de São Bento. O agravante teve seu mandato cassado em virtude de denúncia apontando seu suposto envolvimento em tráfico de entorpecentes. Pedro entrou com pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do decreto legislativo número 00/2011, que cassou seu mandato por quebra de decoro parlamentar. O entendimento atual da jurisprudência dominante é no sentido de que o judiciário só deverá imiscuir-se da esfera de cassação de mandato por ausência de decoro parlamentar em caso em que restem evidenciados vícios de ilegalidade no procedimento de cassação e não nas questões meritórias a respeito da efetiva existência de quebra em que se domina decoro parlamentar. Disse o relator desembargador Salvo Benevides. Fonte: parlamentoprimeiro.com.br, 5/6/2012. Assim, pelas razões e fatos com fundamento da lei orgânica desse município, essa comissão de inquérito concluiu por a indicar a esta egressa Casa de Leis, Valparaíso, a aplicação da pena de mandato do vereador Milhares de Alcântara, vereador Miracel, com base no artigo 25, caput 30, artigo 25, desculpe, caput, artigo 30 e artigo 32, inciso 2 da lei orgânica do município, indicando, de acordo com o artigo 25 do regimento interno, a decisão final pelo plenário, em escrutínio nominal e por maioria absoluta de votos. Quanto aos fatos apurados dessa comissão parlamentar de inquérito em desfavor de Milhares de Alcântara, vereador Miracel, não cabe a esta comissão julgar os fatos penais, mas sim ao Poder Judiciário. Assim indica a remessa de cópia do inteiro teor ao Ministério Público para devidas providências. É o relatório circunstanciado que ora apresenta, referente às apurações de quebra de decoro parlamentar envolvendo o vereador Milhares Dias de Alcântara, Miracel, ao passo que, com fundamento do decreto legislativo 644, de 2 de outubro de 2013, encaminhamos a mesa diretora dessa Casa de Leis para as providências que o caso requer. Observações: os documentos citados estão enumerados e anexados a este relatório. Valparaíso de Goiás, aos 11 dias de dezembro de 2013. Antônio Mendes, vereador PT, presidente da CPI. Vereador Zeca, SDD, vice-presidente. Pastor Ildefonso Lopes, vereador PC, relator. Este é o relatório de toda a apuração que foi feita e eu gostaria de entregar ao presidente dessa casa dele o relatório para que desse andamento. Olá, Valparaíso e região! Venha conhecer a nova loja Bela Forma Fitness, que acaba de inaugurar com grandes promoções. Moda feminina fitness e jeans. Bela Forma Fitness. Parcelamos no cartão em até 5 vezes sem juros. Ficamos localizados pertinho de você. Na quadra 8, lote 2, etapa A, Valparaíso 1, na Rua do Ponto Verde. Venha e faça-nos uma visita. Fones 3627-2302 ou 8353-1192. Bela Forma Fitness.